Quando a gente fala em coerência, tá? Aí eu já tenho que tratar um pouquinho sobre o Matheus Rossetto. E o Matheus Rossetto, cara, ele é um jogador, aqui sim, mais uma informação do canal 3 Pontos, saiu hoje pela manhã, né? O Atlético tem a intenção de trazer 3 volantes, essa é a informação que a gente mantém até o final. O Matheus Rossetto, ele não é mais o mesmo jogador que esteve aqui no Atlético lá em 2016, 2017 e até 2018. O Matheus Rossetto foi para o Atlanta United, acabou sendo capitão, inclusive, do Atlanta United por uma temporada inteira por lá. Foi um jogador bastante considerado na MLS, foi muito bem por lá, o que fez ele ganhar o contrato no Fortaleza, um contrato muito bom, não só financeiramente, mas também em termos de projeção para o Fortaleza, que vinha numa crescente muito grande no futebol brasileiro. Vale lembrar, o Fortaleza de Matheus Rossetto com o Vojvoda no ano passado brigou por título brasileiro até 4 rodadas do fim do campeonato. Foi muito bem o Rossetto até lá, jogava, o Vojvoda elogiou muito o jogador. Só que, nessa mudança de temporada, mudança de visões, etc., aí vocês vão lembrar o que eu acabei de falar. Fugiu do perfil. O Fortaleza estava numa linha, acabou indo por outra. E aí essa outra linha que o Fortaleza foi, é aqui que eu acho que o Fortaleza acabou se perdendo e agora, claro, foi para a Série B. E para a gente poder falar um pouco do Matheus Rossetto, cara, é difícil sim, né? Porque não seria a minha primeira opção de retorno ao Atlético, né? Não seria, eu não escolheria, se na minha caneta tivesse tinta e eu tivesse o contrato na mão, eu não assinaria. Somente se fosse uma das últimas opções, aí beleza. Não acho que o jogador tecnicamente desqualificado, muito pelo contrário, tecnicamente ele é muito qualificado. Eu só acho que foge muito do perfil do Odair Hellmann, foge muito do perfil do esquema que o Atlético usou nesse ano e pretende e deve utilizar na Série A do ano que vem. Uma Série A que promete um Atlético mais em transição, mais em nível físico, tá? Enfim, não é mais o Rossetto de 10 anos atrás, assim como também não é o Rossetto do ano passado. Mas o Atlético aqui agora vai ter que tomar decisões para saber qual vai ser o tipo de volante que ele pretende trazer. Fusca, Matheus Rossetto, cara, saiu informação ontem, né, do Matheus Rossetto, uma possível retorno ao Atlético. Hoje é o dia da gente comentar um pouquinho sobre, meu velho. Era melhor eu ter ficado no pagode mesmo, né? Porque, pô, Matheus Rossetto não dá não, hein? Fiquei triste com essa notícia, tá? Não traria de novo, acho que o Matheus até sai do Atlético, né, pro Atlanta United, já numa situação assim que ele não tava unânime, né? Não era um jogador assim, titularíssimo, querido pela torcida e tudo mais. Até no Brasileirão de 2017 ele falha bastante, né? Ele tem alguns erros decisivos que geram gols adversários e esse ano, pelo menos, não vi nada demais no Rossetto. A nível da MLS, eu acho que também já faz muito tempo, né? Mas esse recorte de 2025, assustador, tá? Assusta esse tipo de sondagem. Eu, olha, definitivamente não tenho o Matheus Rossetto na minha lista. Espero aí que essa notícia morra quanto antes, tá? Que não passe dessa semana essa situação aí. Não evolua com o Matheus Rossetto, Atlético, pelo amor de Deus. Pode ir colocando na tela aí, Juca, inclusive os números do Rossetto, enquanto a gente vai falando. Assim, só pra jogar pra você, tá, Fontana? Cara, eu concordo com o Fusca, eu acho que o perfil tem que ser diferente, cara. O perfil tem que ser diferente. A gente tá aqui pra apurar a informação. A gente tá aqui pra trazer, não dá pra atirar no mensageiro. Tá? Então, acho que essa é a lógica. Não atire no mensageiro, né, cara? O cara, o Leônidas Esparta dando um frontal no negão lá, e o negão só foi passar a notícia lá, cara. Tomou de morador, né? Então, a gente tá aqui pra trazer informação, cara. E assim, também não dá pra usar uma régua de comparação com o Falcão. Cara, acabou essa situação, tá? O Atlético tem que olhar pra cima. E olhar pra Série A, gente, não dá pra errar, cara. E aí, Fontana? Matheus Rossetto, cara, 10 anos depois, e aí? É doido, né? Porque eu acho que o nosso corte mais visto no TikTok é o do Jonathan, no Jogos Pra Sempre, falando que o Rossetto era melhor que o Bruno Guimarães, tecnicamente falando. Ele falou mesmo? Falou, e tá lá o corte, se você procurar, você acha. Não dá pra falar que ele não disse, né? Tá lá o corte, ele falou. Falou com todas as letras, que tecnicamente... Só que o problema... Ele já identificava lá atrás que o problema do Rossetto era o mental, né? Um jogador que se abala com as falhas muito fácil. Deve ter amadurecido nisso, mas o nível que ele vem apresentando, por mais no ano passado, tá? Mesmo com o Vojvoda naquele Fortaleza bem pra caramba no campeonato, não era alguém que se olhava assim, cara, traz porque vai agregar pra nós. Parecia sempre aquele jogador nota 6, nota 5, e esse ano piorou. Então, concordo, tá? Vou manter o mesmo critério que eu falei do Vitor Bueno.
todo o retorno, para mim, tem que ter muito cuidado no retorno. Não é o Matheus Rossetto de 2018. Não ou é, de 17, ou de 16, enfim. Vamos lá. Se fosse o Matheus Rossetto de 17, eu estaria bem preocupado, como estou. Tá? Eu estou bem preocupado. Apesar de eu achar que não vai caminhar a negociação, acho que o Atlético tem outros alvos. Inclusive, entendo essa negociação, essa sondagem como um monitoramento. Então, não é que eu não esteja preocupado. Se fosse o Rossetto de 2017, eu estaria mais preocupado, porque daí seria um jogador que não evoluiu e etc. O Rossetto do ano passado até ajudaria para um elenco, mas eu ainda acho pouco. Eu ainda acho que precisa mais. Então, de toda forma, preocupado eu vou estar em todas as vertentes, A, B ou C. Agora, o estilo de volante que o Atlético deveria buscar, eu acho que é o contrário do Rossetto. Apesar do Rossetto ter um trato com a bola interessante, os números dele são bem ok quanto a isso, eu acho que o Atlético não pode deixar de lado a questão física. O Atlético vai jogar em transição no que vem, gente. Não tem como escapar disso. Se a gente for de peito aberto, o Vitória foi de peito aberto contra o Flamengo. Olha aí o que aconteceu. É 8 só a ver 0. 8-0. E tiveram outros times agora, um monte de goleada, uma atrás da outra ali também. Times, por exemplo, como o São Paulo. O São Paulo foi de peito aberto com o Fluminense jogando em transição do Zubeldia. Forte abraço. Tomou 5, deveria ter tomado 10. E é um atrás do outro, porque o futebol está muito, muito equilibrado. Então, se a gente errar nisso, eu considero um erro, cara. Assim, se a gente errar nisso nessa questão da janela, claro que eu considero um erro. Mas eu digo do Rossetto, cara. Não seria o meu nome, cara. De E verdade. assim, dentro do próprio Fortaleza tem no mínimo 2 opções melhores que ele, né? Tem. Não sei se são viáveis, não sei se são as características que o Atlético quer, mas se ele foi banco lá, porque quer dizer que no mínimo 2 que caíram são melhores que ele. Nós estamos O Matheus Pereira, por exemplo, que é um que você fala, deve ir para a Europa. Essa é a situação. Até o Fusca comentou um pouquinho ontem, né? Baita jogador, tá? Então o Matheus Pereira deve seguir os caminhos da Europa, futebol espanhol. O Lucas Sacha é um cara que tem que ficar de olho. Porque esse é um jogador que o Fortaleza vai ter que trabalhar. Eu digo estar no mercado, visto salário. Houve uma renovação do Fortaleza com ele, vale lembrar. Ele não vem ao Atlético, né? Por uma situação, várias situações. Ele era praticamente jogador do Atlético, usou a camisa do Atlético, enfim. E o que fica é o seguinte: o Fortaleza renovou o contrato do Sacha, vai ter que arcar com esse contrato. Não duvido, tá? Não duvido o empréstimo do Lucas Sacha. Eu acho que é uma opção que, se o Atlético vê que apertou contra volantes, ele vai puxar o super trunfo ali, vai no Sacha. Não duvido, tá? O Odair gosta de jogador, né? Sim. Então, acho que já é um caminho a se trilhar, vamos dizer assim.